Vamos fazer um videozinho para mostrar para vocês como fazer a lateral da calcinha. Eu já fiz aqui uma base, vira aqui de ladinho. Já fiz aqui uma base e o bom de ter a base é que você tem uma ideia de onde começar, porque ela tá da mesma altura dos dois lados. Então eu posso vir aqui na pontinha, coloco a minha fitinha e aí na hora de passar a minha fita, eu posso escolher. Se eu quero uma calcinha baixa, eu vou colocar ela abaixo do ossinho. Se eu quero uma calcinha média, eu coloco ela em cima do ossinho. Se eu quero uma calcinha alta, estilo asa delta, ela vai estar acima do osso. Então são as possibilidades de medida. Como a minha modelo, ela já tem uma leve marquinha, eu vou seguir a marquinha dela. Olhem aqui, ó, fiz aqui no meu braço. Vocês podem ver a distância, gente. A gente não pode trabalhar com o rolo da fita apertadinho. Você precisa dar distância. Muitas meninas reclamam que durante a sessão de bronzeamento, a cliente está bronzeando e a fita começa a enrolar. Às vezes é porque a pessoa ela passa a fita muito apertadinha. Deixa eu mostrar pra vocês como não fazer. Isso aqui, olha. A pessoa vem com a fitinha e ao invés de dar fita, a pessoa vai fazendo isso aqui, ó. E vai desenrolando a fita e apertando aqui, ó. E apertando. Olha aqui como que a fita já fica pressionando a pele. Então, com certeza é uma fita que quando chegasse lá no sol, ela iria enrolar. Só um pouquinho mais. Ela iria enrolar e iria soltar do corpo da minha cliente. Então, o jeito correto é, eu corto minha fita, dou fita, fixa aqui em cima para as meninas verem, dou bastante espaço de fita, colo na pontinha e vem, olha, vira de ladinho pra mim, lindona. É o meu braço, pode ficar de lado aqui. É o meu braço que trabalha levando a minha fita. Vira de costas. Venho aqui, olha, encaixa a minha fitinha. Eu sempre aqui no final, aqui atrás, dou essa leve descida, porque fica mais fácil na hora de fazer o sorriso ali do meu biquinho. Corto. Peço a minha cliente para virar novamente de frente para mim. Venho aqui, olha, do mesmo ponto de partida, viro um pouquinho de lado para que as minhas possam ver. Do mesmo ponto de partida, coloco a minha fitinha, vira de frente para mim. Ela aqui de frente para mim, coloco a minha fitinha e sigo. Vira de ladinho. Em nenhum momento, olha aqui na minha mão. Em nenhum momento eu estico a minha fita. Eu faço um movimento com o meu braço, vira de costas pra mim, pra poder encaixar a minha fita. Venho aqui, olha, encontro uma ponta na outra. Isso é muito importante, gente, na hora de fazer esse encontro, uma pontinha encontrar com a outra. Se a sua fita fica uma em cima e outra embaixo, muito provavelmente você vai errar aí o desenho do seu biquíni. Agora, eu vou fazer o sorriso da calcinha dela. Venho aqui com a minha fitinha número 6. Vira aqui um pouquinho, pra conseguir ver. Coloco aqui a minha fita sobre fita. Tem que tomar muito cuidado nessa hora. E faço o sorriso da minha calcinha. Também sem pressionar a fita, sem puxar. A fita nunca pode estar muito esticada para poder não correr o risco de enrolar ali na hora de fazer o biquinho. Abre um pouquinho a perninha. A hora aqui de fazer o fechamento da calcinha, eu peço minha cliente para abrir bem a perna, porque a gente não pode pegar as laterais. Aqui, olha, eu costumo começar rente e viro aqui em cima, fazendo a voltinha na minha calcinha. Venho aqui, encaixo, subo. Na mesma altura que eu virei ali, eu viro aqui. Fica com o corpo bem retinho. Outra coisa super importante que eu vou mostrar pra vocês, olhem o braço da minha cliente como está, a posição dela. Isso é extremamente importante. Por que eu peço a minha cliente para ficar posicionada exatamente assim durante toda a montagem da parte de baixo? Para que ela fique com o corpo bem retinho e as pernas também, da mesma forma, ela não pode tombar a perna nem para um lado e nem para o outro. Agora, eu faço o fechamento aqui da frente do meu biquíni. Depois que eu faço o fechamento, eu consigo vir e corrigir possíveis assimetrias.
Se um lado tá mais fechadinho, mais aberto, com a minha fitinha de acabamento, eu consigo ajustar para poder deixar aí o meu biquíni bem certinho. Fechei aqui a frente. Vou fazer a parte de trás e depois eu venho fazendo o acabamento, corrigindo as assimetrias da parte da frente. Eu sempre pego a minha fitinha número 6, a fitinha fina, encaixo ela aqui no meio, bem aqui no meiozinho, tá dando pra ver? Encaixo ela, e aí, com essa fita encaixada aqui, eu jogo aqui pra trás, olha a minha mão aqui atrás, peço a minha cliente pra virar de costas pra mim, e aí, com essa fita aqui bem esticada, eu passo a fita aqui, olha, no meio do bumbum dela e encaixo. Encaixo essa fita aqui, de forma que fique assim. Essa fita é o que nós chamamos da nossa fita guia. É a partir daqui que eu vou fazer a construção do meu biquíni, com o mesmo espaçamento, tanto para um lado quanto para o outro lado. Agora, na hora de fazer o desenho da calcinha, eu sempre peço, observe que a base da perna da minha cliente está aberta. Eu sempre peço para que a cliente junte as pernas, coloque a perna bem juntinha, o pezinho paralelo, foca lá no pé dela. Os pés, eles precisam estar bem retos, porque se a cliente joga um pé para fora, se ela tomba um pouquinho a perna, com certeza o quadril dela aqui, ele vai mudar a altura e isso vai atrapalhar na hora de fazer o desenho do biquíni. Agora eu peço a minha cliente para soltar os braços, e aí eu peço para que ela abra o bumbum um pouquinho para mim. Pode pegar um pouquinho de lado, agora. Peço para ela abrir um pouquinho o bumbum com as duas mãos, pode soltar. E aí aqui, olha, eu encaixo a fitinha lá no meio e faço a voltinha do meu biquíni pro lado de cá. Da mesma forma, eu peço para ela abrir o bumbum de novo. Pega mais pro lado, por favor. Peço para soltar e vou fazer a voltinha do meu biquíni para o outro lado. Da mesma forma. Feito isso, eu faço o fechamento aqui, o acabamento do meu biquíni. É aqui, gente, que a gente consegue fazer aquela voltinha para não ficar com aquele biquíni quadrado. Olha, eu desço e ele sobe novamente. Feita a base do meu biquíni, pode chegar aqui pertinho para que elas possam ver. Agora, eu vou somente fechar essa parte de trás. Aqui, olha, coloco a fitinha, vou pegar uma fitinha preta. Sempre oriento para as minhas alunas, principalmente iniciante, que tem mais dificuldade, feche o seu biquíni na parte de trás com a mesma cor das alças. Porque quando você faz tudo de uma cor só, fica muito mais fácil você conseguir enxergar as assimetrias do seu biquíni. Um biquíni colorido, ele vai enganar muito mais o seu olhar, então vai ser bem mais difícil de você ver caso um lado esteja mais tortinho que o outro. Então sempre priorize, principalmente nesse começo, de fazer tudo com uma cor só, porque fica bem mais fácil de conseguir visualizar aonde precisa de ser modificado, o ladinho que tá maior que o outro, porque isso aqui, gente, é olho, tá? Precisa de treinar o olhar para poder verificar se o seu biquíni ele tá certinho. Concluí o fechamento do meu biquíni. Caso eu já queira mandar minha cliente pro sol assim, já posso, já tá pronto. Só que, se você quiser, você pode corrigir as simetrias e fica mais bonito também. Vir com a fitinha número 6 e fazer o que nós chamamos de acabamento do biquíni. Pode fazer aqui em cima e também nas laterais. Meninas, agora eu vou mostrar pra vocês como passar as alcinhas da parte de cima. Inclusive, vou ensinar a fazer a pinça, que é algo que vocês me perguntam muito e tem muita dificuldade. Levanta o seio pra mim, por favor. Eu sempre passo as alças aqui na parte de baixo sentada, tá? Eu peço a minha cliente para levantar os braços. Ali, olha como ela segura. Ela dá uma levantada nos braços. Encaixo a fita aqui de baixo. Gente, a base da fita, ela tem que ser rente à linha do seio. Encaixei aqui, solta o seio. Eu peço para que ela vire de lado para mim. Agora ela estica os braços para frente. E aqui, olha, eu puxo, fica de ladinho, isso. Aqui eu vou puxar a minha lateral.
abaixa o braço. Por que eu peço a minha cliente para poder abaixar o braço? Porque eu consigo verificar se a altura aqui tá certinha e se com os braços abaixados, se essa fita ela tá reta. Passei aqui de baixo, eu peço para que ela vire de costas para mim. Quando ela vira de costas, eu dou fita. A gente pode ver que ela tem uma outra marquinha que tá um pouco baixa. Nós vamos passar essa um pouquinho mais alta. Dou fita. Olha aqui, como a minha mão está esticada, olha a posição da minha mão. Venho aqui, chega bem de pertinho para que as meninas possam ver. Agora eu faço a pinça, porque aqui ela tem esse fundo das costas. Então, se eu passo a fita reta, muito provavelmente ela vai soltar lá no sol. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, olha, e faço uma pinça. Pronto, encaixei uma pontinha da fita na outra e encaixo essa pinça aqui no meio para poder dar um peso. Na hora que ela deitar, essa fita ela vai abrir. Encaixei aqui, vira de ladinho pra mim, bracinhos esticados para frente, estico a minha fita, venho aqui e encaixo a minha fita junto com a outra fita. Sempre prefiro fazer essa emenda debaixo do seio para poder não dar emenda. Baixa o braço, vira de costas pra mim, prontinho, tá passada a minha fita das costas com a pinça, vira de frente pra mim. Agora eu vou passar a fita do pescoço. Eu sempre peço a minha cliente para se posicionar com as mãos na cintura. Por que com a mão na cintura? Porque sobe esse ossinho e fica mais fácil para eu poder passar a minha alça. Venho aqui atrás, vira de costas, por favor. Encaixo a fitinha, baixa um pouquinho a cabeça. Bem aqui, olha, na voltinha do pescoço. Pode virar de frente para cá. Encaixei a minha fita. Peço a minha cliente para olhar bem retinha para frente. Agora eu vou pedir ela para olhar levemente para o lado. Isso, é levemente, não precisa tombar muito o pescoço. Venho aqui, pode chegar bem de pertinho. Faço também, olha aqui mais ou menos a altura que vai dar. Encaixo, fitinha com fitinha. Opa, ficou um pouquinho torta, deixa eu fazer de novo. Venho aqui, encaixo, fitinha com fitinha. Olha ali como ficou a minha pinça. Dá uma olhadinha de leve pro lado. Venho aqui e passo essa fita e desço com a minha fita. Por que eu peço a minha cliente para poder dar uma olhadinha para o lado? Porque se eu passo com ela olhando para frente, muito provavelmente essa alça vai ficar muito aberta. Então, quando eu passo assim, olha para frente agora. Olha como que eu consigo fazer uma alça que desce aqui, olha, rente ao pescoço dela. Aqui a base eu já tinha feito, gente, para deixar tampadinho. Mas depois nós vamos corrigir aqui para centralizar a base do biquíni junto com a fita. Porque eu sempre priorizo por descer com a minha fita reta, tá? Vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Vou encaixar aqui a fitinha atrás do pescoço dela, bem em cima da outra. Encaixo, dou fita, venho pra cá, pode olhar pra frente ainda. Agora aqui é bem importante fazer isso aqui pra eu poder verificar, pra não ficar um lado mais aberto que o outro. Então eu venho, vou fazer a minha pinça. Essa pinça, gente, ela salva o bronze, principalmente nas clientes que tem saboneteira. Tem muita cliente que chega aqui e fala, eu nunca peguei a voltinha ali da saboneteira. Então, arreda um pouquinho pra lá. Isso. Agora, eu vou pedir a minha cliente para poder olhar para o outro lado, menos. Ela dá uma olhadinha de leve, eu encaixo a minha fita e desço. Quando eu faço isso, eu sempre peço a cliente para soltar os braços e olhar reta para mim. Porque aí eu consigo ver se as distâncias estão as mesmas. Sempre quando eu termino de passar a fita do outro lado, eu peço a cliente para poder olhar reta para mim, para poder verificar como ficou. Aí aqui, gente, esse lado aqui, o biquíni tá mais centralizado, aqui eu vou corrigir um pouquinho pra gente poder jogar ele mais aqui. Então, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o acabamento boleado. Vou fazer desse lado aqui, que não precisa de nenhuma intervenção, já tá certinho. Eu venho aqui com a minha fitinha fininha, fitinha 6, encaixo fita sobre fita, não pode sair fora. E aí, pra fazer o boleado, que é pra dar aquele aspecto mais natural no biquíni, eu desço. Quando chega no ponto de encontro, eu abro e desço. Venho aqui, olha, do mesmo lado, desculpa, do outro lado e faço a mesma coisa. Venho aqui, se tiver necessidade, você pode cortar um biselzinho pra ficar mais fácil de encaixar, mas como a fitinha dela aqui não é muito fina,
Então não tem essa dificuldade. Encaixo um pouquinho abaixo da outra, encaixo o meu dedo aqui, olha, e jogo um pouquinho pra fora. Pronto, tá pronto o meu acabamento boleado, pra dar aquele aspecto bem naturalzinho pro biquíni, dar aquela voltinha, tirar aquele quadrado, porque muitas clientes priorizam, né, e gostam aí do biquíni com esse acabamento. Uma dica também que eu dou pra vocês, principalmente quando o seio ele é muito pesado, quando você faz o acabamento boleado, ele tem uma tendência muito grande a abrir. Então eu sempre corto, né, deixo a cliente verificar se o biquíni tá do gosto dela, se agradou, se gostou. Se ela quiser, eu posso abrir um pouco mais. Feito esses ajustes, eu corto um bisel e venho exatamente no encaixe dessa fita com essa, porque tem uma fitinha pra cá e uma pra cá. Quando o seio é muito aberto, a tendência dessa fita é abrir. Então, o que eu faço? Eu já venho aqui, olha, e coloco uma fita por cima, porque isso me garante que esse biquíni, ele não vai abrir lá no sol. Então, o meu acabamento, ele vai ficar fixo ali até o final da sessão de bronzeamento, com certeza. Biquíni montado, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Vira de costas pra mim, lindona. Biquininho montado, totalmente alinhado. Agora nós vamos iniciar o nosso protocolo de sol.